Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, sou empresária e mãe atípica. E hoje a gente vai dar continuidade a essa pauta sobre autismo. E hoje eu vou trazer um ponto que é importantíssimo para você entender do seu filho ou da criança ou adulto que esteja ao seu redor que são autistas, que são as crises sensoriais. Aí a gente até levantou aqui a pauta, crises sensoriais. O que são, por que acontece e como lidar. Eu vou começar esse vídeo com um exemplo, tá? Que eu vivi com meu filho. Ele tinha 3 anos de idade e o sensorial dele era muito comprometido. Exemplo, eu morava de frente para a praia. Se eu não levasse ele para a praia só de sunguinha, eu inventasse de colocar uma camisetinha, chegando na praia, eu não conseguia tirar a blusa dele. Ele ia ficar o tempo todo na praia de sunga e blusa. Toques, eu costumo dizer que na minha casa eu morava num apartamento que ele saía e ele já fazia as coisas tudo automático. Ele ia para o elevador, ele ia para o carro, ele sentava no carro. Isso tudo é parte sensorial, tá, pessoal? Ele sentava no carro, da maneira que você botasse ele ficava. Minha mãe até brincava que como ele ia no banco de trás, às vezes ela botava, a gente bota a primeira criança, para ela sentar, ela tinha que ficar empurrando ele, porque ele não tinha, sabe, essa reação natural de você sentar e ir pro lado para outra pessoa sentar. Então, era muito comprometido. E depois eu fui entender que isso tudo era sensorial. Eu não tinha esse conhecimento. E um belo dia, eu era do Rio de Janeiro, calor, resolvemos levar ele numa área que abriram lá do Porto do Rio. Levamos ele, eu sempre gostei muito de arrumar os meus filhos. Eu levei ele todo bonitinho, de bermudinha, blusa polo, todo bonitinho. Chegou lá um sol de 40 graus e a criança com blusa polo, quente, assando. E aí eu tive a brilhante ideia de tirar aquela blusa e pôr uma camiseta, porque eu levei uma troca de roupa. E ele não aceitou. E aquilo ali desencadeou uma crise fora do normal. Uma crise desencadeada por mim, porque eu naquela época eu não tinha a sabedoria e o conhecimento que hoje eu tenho. Hoje eu iria buscar uma sombra, eu iria buscar alguma coisa, mas eu jamais tentaria tirar aquela blusa dele. Naquele momento me faltou sabedoria, porque eu ainda não conhecia a fundo, eu não entendia a fundo o quão aquilo ali era uma agressão para ele. Para mim, eu estava cuidando, tirando a blusa dele, porque tava calor. Que blusa polo é um tecido grosso, não era um tecidinho fino, era um tecido grosso. E eu só queria refrescá-lo, de repente tirar a blusa e tal. E foi assim, desencadeou uma crise fora do normal, porque eu tentava tirar ele e forçava, Você imagina, um adulto com uma criança de 3 anos e meio, numa briga corporal, porque eu tentava tirar, ele botava, eu tentava tirar e aí vinha choro, vinha isso, ele se jogava. E assim, eu poderia ter evitado? Sim. E é por isso que hoje eu tento trazer essa clareza para vocês. Entenda o sensorial do seu filho. O sensorial é a base de tudo, porque é o toque, é a maneira com que você encosta. Às vezes você toca numa pessoa autista e é como se você estivesse agredindo ele. E às vezes eles precisam de um toque mais forte para que eles possam se regular. Então, assim, cada um tem a sua particularidade. Então, você tem que entender exatamente o que aquela criança precisa. Eu vou dar um outro exemplo. O meu filho, que hoje vai fazer 11 anos agora em novembro, até hoje, para eu regular ele quando ele se descontrola, eu tenho que sentar ele no meu colo de frente para mim, abraçar ele, balançar e ficar fazendo barulhinho no ouvido dele. A minha filha, que eu estou no processo de investigação, se ela entra numa crise, eu não posso nem encostar a mão nela. Porque se eu encosto, eu tento acalentar como eu acalento ele, eu desencadeio uma crise maior ainda. E eu tentei fazer isso de início. Quando a Mariana entrava no descontrole emocional, eu tentava acolher com um abraço. E era pior ainda, porque ela se jogava, ela batia, ela me empurrava e eu fazia algo pior. E aí até eu entender que com ela não ia ser igual a ele, demorou um tempo. Mas aí eu entendi e hoje eu controlo uma de frente para outra, olhando nos olhos dela e consigo ir controlando.
mas isso tudo sendo trabalhado. Em relação ao meu filho, já é diferente. Então, assim, né, eu dei exemplos de crises de como você acolhe. Então, o toque é fundamental, você entender o que essa criança precisa, porque às vezes você vai colocar a mão em um autista que não vai ser legal. Não vai ser legal. E o meu filho, como eu falei em relação ao sensorial, que tudo é sensorial, de início, a minha mãe andava de carro, tentava botar a mãozinha na perna dele, ele tirava. Ele não gostava. Pra você ver, uma criança que não gostava de um toque, depois ela consegue ser regulada assim. Então, como que eu consegui tratar isso? Com sensorial. Eu costumo contar para as pessoas que parece que meu filho, ele tinha uma venda nos olhos. Quando ele começou a fazer o tratamento com a psicóloga, que ela tratava 100% com psicomotricidade, além da psicologia, ela fazia a psicomotricidade com ele, eu vi outra criança. Por quê? Na psicomotricidade, ela usava também, ela atuava como TO. Então, ela fazia parte da psicomotricidade, junto com a TO, que é terapeuta ocupacional, ela já elaborava todo esse tratamento. Então, era parte toda sensorial dele. Eu não conseguia mensurar que meu filho sentava numa cadeira e não saía no banco do carro porque ele não tinha noção de espaço. O sensorial dele era 100% comprometido. Meu filho, uma vez, ele foi brincar com a terapeuta, uma casinha de boneca, para você ver como que é a visão. Ele queria entrar na casinha de boneca. Uma casinha de boneca desse tamanho e ele é uma criança. Ele queria entrar. Então, na cabeça dele, ele cabia ali dentro. Então, é essa noção, é o sensorial. Sensorial engloba tudo isso. São sensações, é cheiro, é toque, é percepção do ambiente. E como que eles tratou isso? Eu, de início, eu falava assim, nossa, ela não vai conseguir tratar. Ela simplesmente pegava ele e botava dentro de um balanço, que não é um balanço, é um tecido tipo elástico, né? Eu não sei o nome desse tecido, mas ele coloca ele tipo no elástico dentro e botava ele ali. E ele tinha que se virar para sair. E até ele saía de cabeça, ele saía de bunda, ele saía de um lado, ficava pendurado, era uma coisa baixinha. O chão é aqui, o balanço era aqui. E ele não conseguia. E eu fui falar assim, meu Deus do céu, é uma coisa tão simples que é você botar ele ali. E aí ela foi me explicando, porque ele estava no escuro, que ali dentro ele fechava, como se fechasse mesmo, né? E ali dentro ele tinha que lidar 100% com o sensorial dele. Então ele começava a ter a noção do espaço, ele começava a ter a noção de que um braço dele ia, de que ele precisava. Então assim, até ele conseguir se regular e sair, demorou bastante tempo. E além disso, eu já falei isso em outros vídeos, o sensorial dele era tratado com grão de feijão, grão de arroz, areia, era tratado assim, com espuma, com essas coisas todas. E eu percebi que meu filho começou a enxergar o mundo. Ele passava no corredor do prédio, que ele simplesmente entrava no elevador e ia pro carro, ele começou a passar a meter a mão nas texturas, no prédio, no que era pedra, no que era parede, nas folhinhas dos vasos. Ele começou a ter essa curiosidade, a tocar as coisas, porque ele começou a enxergar. Tiraram a venda dele. Então, para você entender que o sensorial é fundamental você tratar, que às vezes você acha que você não consegue ir, a criança não consegue fazer determinadas coisas, porque isso não é o sensorial dele. Ele não consegue lidar. Então não é só o comportamento, não é só a socialização, é o sensorial. Sensorial comprometido dá isso. Então eu, nesse episódio que eu falei da blusa polo, era o sensorial dele. Ele não aceitava tirar aquilo que eu tirando aquela peça de roupa era como se eu estivesse agredindo ele e não simplesmente cuidando dele. Então, para você entender o grau da dificuldade de um sensorial comprometido, o meu filho não usava pijama, nada que tivesse assim, um pouquinho mais curto, tinha que ser aqui. O pé eu tinha que comprar meias longas para que ele não pudesse sentir nada. Então, assim, o sensorial faz a diferença e traz uma irritabilidade. Então, quando não tinha, ele fica irritado. E na época ele não falava, então era pior ainda, porque ele não conseguia verbalizar para mim o que ele estava querendo. E aí desencadeava-se uma crise. Então, assim, como que eu controlo uma crise sensorial? Entendendo os limites do seu filho ou da sua filha. É você entender ali o que pode, o que não pode, o que incomoda, o que não incomoda. Não ache que é frescura. Tem que tirar a etiqueta de tudo. Isso é frescura. Não ache que é frescura. É o sensorial comprometido.
às vezes as pessoas queriam encostar nele e ele puxava a mão. Não fale, e bichinho do mato. Não, é o sensorial do seu filho sendo comprometido. E quando você acaba avançando algo que tem um limite para ele, é como se você estivesse machucando ele. Então é como se você estivesse batendo, então por isso é uma agressão a ele. Então tenha cuidado, o sensorial é fundamental, tanto na comida, quanto no toque, quanto isso. Então assim, tenha saídas, busque saídas, o que eu posso fazer? Porque vai desencadear crises. Eu poderia ter tido a sabedoria naquele episódio e não ter gerado essa crise, porque a crise não gerou por ele, gerou por mim, porque eu não tive o conhecimento necessário, quis cuidar. Claro, um calor de 40 graus, você tem uma criança, tira a blusinha, todas as outras crianças sem blusinha, só de shortinho e correndo, isso, aquilo, mas o meu filho não queria, porque não era uma blusa, não era uma birra de uma criança que não queria tirar uma blusa, não, era uma criança com sensorial comprometido, e ele entendia que a blusa era como se fosse parte dele. Então, eu tirando, eu estava agredindo. Então, aí gera as crises. Então, vamos ter cuidado, vamos ter um pouquinho de sabedoria, conhecimento, entenda o que hoje gera a crise do seu filho. Não só o sensorial, a gente também até pontuou algumas coisas aqui, assim, luz, barulho. Então não acha, é frescura, tem que ouvir um som alto, tem que fazer isso. A luz, que não sei o quê. Entenda, porque você pode estar deixando o seu filho vulnerável a uma crise porque você não tem o conhecimento necessário, tá? Eu até brinquei, minha mãe esses dias estava falando comigo sobre Réveillon. Essas crianças deveriam ir para assistir queima de fogos. Eu sou carioca, então queima de fogos de Copacabana é super famoso e tal. Eu falei assim, mãe, eu não vou apresentar isso para os meus filhos, a não ser que eles queiram ver pela televisão, porque eu conheço o sensorial dos meus filhos. O meu filho, o Júnior, ele não se incomoda. Tanto é que eu sempre levei ele para festinhas, mesmo pequeno, ele ficava muito agitado. Mas botar a mão, se incomodar assim, não, ele ficava muito agitado, porque é muito estímulo, som, e acaba perturbando, ele não consegue prestar atenção, ele ficava muito agitado. Já a Mariana, que eu não tenho diagnóstico fechado, mas ela, se ela ouvir um barulho de uma sirene de polícia, de bombeiro, ela já bota a mão no ouvido e ela fica nervosa. A campainha da minha casa, quando toca, ela se treme inteira. Se tem um trovão, ela tem medo, entendeu? Barulho de chuva forte. Esses dias lá na minha casa, no meu condomínio, teve uma queima de fogos de aniversário de alguém. Minha filha entrou em crise, ela entrou em medo, que ela subia em cima de mim, parecia que ia. Então assim, é você entender. E aí, quando você entende, você não vai expor o seu filho a isso. Para que eu vou para um ambiente a qual é barulhento, um ambiente, claro que tem coisas que você não vai poder evitar. E aí, o que você faz? Tem abafador, a luz, você vai ver uma maneira, entendeu? De tratar. Porque vai ter ambientes que você não vai poder evitar. Mas os ambientes que são escolha sua, se você não pode evitar, pode. Então comece a analisar. Então aqui, eu pontuei coisas para vocês sensoriais de corpo, mas também o ouvido, o paladar, a visão. Tem crianças que são sensíveis, aí as luzes fortes. Então isso tudo gera muito estímulo e acaba desencadeando uma crise. E aí, para você regular essa criança, é um trabalho. Então vamos ter cautela no que você vai expor o seu filho, até que ponto ele pode, entenda como que é o sensorial dele, entenda o que é o sensorial. Eu sempre falo aqui, busque, pesquise, esteja sempre antenado com o que o seu filho precisa, pergunte aos terapeutas, seja intencional a isso. Que você sendo intencional a isso, você vai ajudar muito o seu filho, vai ajudar muito essa criança, você que de repente é avó e está assistindo, tia, madrinha. Então foque nisso. Veja o que de fato a criança precisa. Pare de se preocupar com o que um vai falar, o outro vai falar, mas foque no que essa criança precisa, tá? Então espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Como eu sempre falo aqui, eu tô trazendo a todo momento experiências que eu já vivi. São 9 anos convivendo com autismo. Então, a experiência que eu tenho é de uma mãe atípica que viveu várias situações e ainda vive. Eu não sou profissional da área, eu não sou psicóloga, eu não sou neurologista, eu não sou terapeuta, mas eu tenho uma vivência. Eu vivi 24 horas do meu dia durante 9 anos. Então, o que eu puder compartilhar
compartilhar com vocês e mostrar para vocês que você pode vencer, que a limitação não existe limitação a não ser a que a gente impõe. Então, o que eu puder trazer de esperança e mostrar para vocês que a gente pode, que a gente vai vencer, que existe um desafio, mas a gente tá ali, eu vou trazer para vocês. Então eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, porque o intuito do Visão de Mulher é alcançar cada vez mais e mais vidas e famílias. E a gente só pode se você colaborar conosco, tá? Então fique com Deus e até o próximo episódio.